Olá, irmãos, graça e paz, que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando aos nossos corações aquilo que Ele quer falar conosco nesse dia. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a nossa lição 9 da revista, cujo título é Muito Mais Glorioso, ok? O nosso texto base para a nossa meditação, para a lição de hoje, inicia no versos 14 do capítulo 2 de 2 Coríntios e termina no versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Por ser um texto um tanto quanto extenso, nós não vamos estar lendo agora, mas eu peço para vocês, por gentileza, que possam estar lendo de 2 Coríntios 2,14 até 2 Coríntios 3,18 para termos um entendimento melhor sobre a nossa lição de hoje, ok? Nós vamos ter como um versículo base para a nossa meditação o versículo 18 do capítulo 3, que diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo, ele está dizendo aos coríntios que eles são cartas de recomendação do seu ministério, cartas vivas escritas no seu próprio coração. Diante disso, Paulo revela que o segredo da eficácia do seu ministério nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Paulo mostra que o ministério do Espírito Santo é muito mais superior do que o ministério da lei. Isso porque o Espírito Santo inspira vida e inspira liberdade, enquanto a lei inspira ou demonstra o caminho para a condenação. Quando lermos todos os versículos propostos pela nossa lição, nós vamos entender sobre o que Paulo realmente está dizendo, né? Porque esses versículos falam a respeito das leis mosaicas da antiga aliança e também a respeito da nova aliança. Naquele tempo, as pessoas precisavam de cartas de recomendações quando chegavam a lugares onde não eram conhecidos, para que assim eles pudessem ser bem recebidos pelas pessoas locais. E Paulo está dizendo aos coríntios que os próprios coríntios são cartas de recomendação. Ou seja, Paulo está afirmando que a vida dos coríntios alcançados pelo Evangelho de Cristo era testemunho vivo e era a recomendação que Paulo precisava sobre a eficácia do seu ministério quando ele chegava em um lugar distinto. As atitudes de Paulo demonstravam que o próprio Cristo vivia através da vida de Paulo e falava através da vida de Paulo. Por isso que ele não precisava mais de carta de recomendação escrita à mão, mas que as atitudes dele e de pessoas alcançadas pelo Espírito Santo através da vida dele eram essas cartas de recomendações. As leis mosaicas, ou seja, os 10 mandamentos, foram gravados em tábuas de pedras, enquanto o Evangelho de Cristo estava sendo gravado no coração de cada um, dando ao homem o privilégio da obediência pela graça e pelo amor. Se pararmos para analisar e refletirmos em relação ao coração e refletirmos em relação a uma pedra, a gente vai entender que uma pedra é fria, é dura, é imutável, enquanto o coração já é quente, já é mutável. Ou seja, o coração pode ser mudado a partir do momento que é alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus, enquanto a pedra simbolicamente não poderia. Então Paulo está dizendo que naquela época Deus havia dado as leis a Moisés para que essas leis demonstrassem às pessoas o quanto elas estavam no caminho errado, o quanto elas estavam cobertas pelo pecado, o quanto elas estavam perdidas
Mas, a partir do momento que Cristo foi enviado por Deus, Deus nos mostra que é possível alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Através da sua morte, de sua crucificação, ele levou sobre si os nossos pecados. Deus estava nos dizendo que nós somos incapazes de cumprir os 10 mandamentos. Humanamente somos incapazes de cumprir esses mandamentos. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, através da vida de Jesus, nós podemos ser alcançados pelo perdão de Jesus, pelo perdão de Deus, e assim conseguimos a nossa salvação em Cristo Jesus. Paulo também afirma que a sua confiança, que a eficácia do seu ministério não estava na sua capacitação humana. Ou seja, não eram os títulos que Paulo tinha, didáticos e acadêmicos, que faziam com que o seu ministério fosse bem-sucedido, mas sim a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida é que fazia com que o seu ministério se tornasse bem-sucedido e pessoas fossem alcançadas pelo Espírito Santo através da vida de Paulo. Ou seja, Paulo era simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Ambas as alianças são extremamente importantes, tanto a antiga aliança quanto a nova aliança. Tá? É importante frisarmos isso. Deus demonstra o seu resplendor em ambas elas. Porém, na antiga aliança, através da lei, Deus estava direcionando-os para a vida. Aliás, Deus não estava direcionando-os para a vida, mas sim para a morte. Ou seja, Deus estava mostrando para aquelas pessoas que elas não estavam caminhando para perto de Deus, mas sim caminhando para longe de Deus. Que eles não estavam adquirindo a vida, mas sim estavam caminhando para a morte. E que, pelo fato de sermos simplesmente humanos, jamais seríamos capazes de cumprir todos esses mandamentos de forma íntegra e assim alcançarmos a salvação pelos nossos méritos. Jesus estava dizendo, através da sua crucificação e da sua morte, é que o mérito pela nossa salvação era de Cristo, era de Deus, que por amor e misericórdia a nós estendeu sobre nós a nova aliança da graça e da misericórdia divina. Dessa forma, nós entendemos que a nossa vida deve ser uma pregação exposta ao mundo, de tal modo que não precisaremos de qualquer tipo de recomendação de terceiros, né? Ou seja, a vida na presença do Espírito Santo mostrará para as pessoas que temos uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E que a verdade é que devemos ser uma carta aberta às pessoas. Somos representantes de Cristo nesse mundo. E a nossa carta foi escrita pelo próprio Cristo, ou seja, as nossas atitudes são atitudes descritas pelo amor que nos alcançou através da morte de Cristo. Demonstraremos a todos que a nossa capacidade, ou pelo menos deveríamos demonstrar a todos, que a nossa capacidade vem de Deus, vem do Espírito Santo, que nada é nosso, que não é pelos nossos próprios méritos, mas sim pelos méritos de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nesses versículos que a revista nos propõe, nós vamos ver que os judeus, quando leem sobre Moisés, colocam em suas cabeças véu para que, assim, simbolicamente eles entendam que estava sobre Moisés uma glória que eles não poderiam alcançar ou que não poderiam ser alcançados por essa glória. Mas quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus morre e é crucificado, esse véu é rasgado. Ou seja, somente a partir do momento que contemplarmos a glória de Deus é que realmente poderá haver mudança em nossas vidas. Mudança de atitude, mudança de rumo, mudança de caminho, é que podemos realmente emanar a essência do amor de Cristo para outras pessoas.
Porque a partir do momento que fizermos só porque são mandamentos, vai chegar um momento que isso vai se tornar um peso e dificilmente terá alguma eficácia tudo aquilo que fizermos. Nós não somos funcionários de Deus, nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus. E por amor a Deus, nós devemos levar o amor dele a outras pessoas. Nós só fazemos algo quando gostamos daquilo que estamos fazendo. E por isso queremos que outras pessoas experimentem. Jesus, ele não veio para fazer com que os 10 mandamentos fossem descartados. Mas Jesus, ele nos disse que um novo mandamento nos daria, que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, Deus estava nos dando o 11º mandamento, que é o mandamento do amor. E a partir desse mandamento, todos os outros 10 mandamentos seriam testificados. Porque a partir do momento que eu amo, eu não mato, eu não roubo e não faço nenhum dos outros 10 pecados descritos nos mandamentos deixados por Deus a Moisés. A nossa lição de hoje tem como título muito mais glorioso, ou seja, a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. A nova aliança é muito superior do que a velha aliança. Enquanto naquela época Deus estava mostrando às pessoas que estávamos indo ao caminho da perdição, que estávamos caminhando em direção à morte, na nova aliança, através de Jesus Cristo, Deus está nos mostrando que sim, que é possível termos vida e vida em abundância. Que é possível vivermos uma vida separada mesmo estando nesse mundo. Que é possível viver uma intimidade com Deus, uma intimidade com Cristo e sermos separados, mesmo ainda permanecendo nesse mundo. E que principalmente devemos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Que assim como a glória de Deus nos alcançou, assim como a glória de Deus alcançou a Paulo e através da vida de Paulo alcançou outras pessoas, a glória de Deus também deve nos alcançar e através das nossas vidas alcançar a outras pessoas. O véu já foi rasgado. Nós não vivemos mais na antiga aliança. Não estamos caminhando para a condenação. Nós vivemos na nova aliança. Estamos caminhando em direção à vida e à vida eterna em Cristo Jesus, em um tempo muito mais glorioso. E que através de nossas vidas, outras pessoas também possam ser alcançadas por Cristo. Que Deus abençoe a todos.